Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma série de ferramentas do software QGIS que nos auxiliam a fazer a vetorização com o devido cuidado com a topologia desse arquivo, ou seja, evitando que a gente cometa erros topológicos. E nesse exemplo eu vou usar polígonos, logo eu vou evitar que eu crie buracos e sobreposições nesses arquivos. Esse é um tipo de problema muito comum que a gente encontra muito em arquivos de uso do solo, quando a pessoa vetoriza manualmente sem essas ferramentas, e aí acaba por gerar buracos e sobreposições nesses arquivos, como a gente vê aqui exemplificado na tela. Aqui um exemplo bastante exagerado, em que eu criei propositalmente esses erros para mostrar que não foram utilizadas as ferramentas de cuidado com a topologia. Logo, o resultado aqui desse arquivo nos dará um erro em cálculo de área, vai ter uma área incoerente com aquela da realidade, porque a gente tem buracos e sobreposições, então essa área de estudo ela não está completamente e perfeitamente preenchida. E a gente vai ter erro também nas análises. Se a gente utiliza esse dado como base para a realização de uma análise de cálculo de uso do solo dentro de APPs, de risco de erosão ou qualquer outra análise que a gente vai gerar que precise dessa base de uso do solo como arquivo de entrada, a gente vai ter um erro, naturalmente, desse resultado do processamento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essas ferramentas nessa parte inicial da aula. E, no segundo momento, na parte 2 dessa aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a correção da topologia naqueles arquivos em que, mesmo a gente tomando os cuidados, a gente encontrou erros nesses arquivos finais. Bom, vamos lá. Eu vou começar criando uma área de estudo com uma área definida para o meu processo. Então, eu vou criar um arquivo de shapefile normal. Eu venho numa nova camada shapefile e essa aqui vai ser minha área de estudo. E o tipo de geometria polígono. Eu vou colocar no meu sistema de referência e coordenada, que é o Cirgas 2000 TM23 Sul. E aqui eu não vou precisar de nenhum campo na tabela de atributos agora. Eu vou deixar assim mesmo. Para que eu quero fazer essa área de estudo? Por dois motivos. Um deles é ensinar como fazer uma vetorização utilizando ferramentas de digitalização avançada para criar esses polígonos com tamanho definido. A outra é para que eu tenha já as bordas da minha área de estudo, isso vai me ajudar a vetorizar. Bom, então eu venho aqui no meu arquivo de área de estudo, eu vou começar a minha edição. Eu quero fazer um desenho de um polígono normal e eu vou utilizar essa barra de ferramenta de digitalização avançada. Caso ela não esteja na tela para você, pressione o botão direito do mouse e nas barras de ferramentas ative essa de digitalização avançada. Eu clico nesse primeiro botão para ativar as ferramentas de digitalização avançada. Eu dou um clique na tela e escolho aqui nas configurações da digitalização avançada algumas coisas. Eu quero fazer um quadrado de lado de 2.000 metros. E aí, para fazer um quadrado, eu vou clicar aqui na engrenagem e vou escolher quais ângulos eu quero para esse quadrado. Então, eu vou colocar 90, 180, 270, 360, que ele vai me dar leste, oeste, norte e sul. Então, ele vai ter uma aderência nesses ângulos. Eu vou tirar a imagem de satélite, que fica mais fácil de ver. Como a gente pode ver aqui que ele cria essa aderência, fica mais fácil vetorizar. E aí a outra coisa, eu quero que o lado desse meu polígono tenha 2.000 metros. Uma definição que eu estou inventando aqui agora. Digito 2.000 no D de distância, aperto Enter, e ele cria um raio de 2.000 metros, aonde eu vejo que eu vou ter também uma aderência no ângulo e no raio. Logo eu consigo fazer um polígono, iniciar o meu polígono, aqui com uma linha de 2.000 metros no ângulo de 0 graus. Repito o procedimento para o próximo lado do polígono. E pego um ângulo de 90 graus sentido sul. Faço mais um clique. Repito o procedimento. Agora 90 graus a oeste. Já tenho os 4 lados do polígono definidos. Botão direito do mouse. E fecho esse meu polígono. Uma outra ferramenta simples aqui que pode interessar é mover esse polígono. Eu tenho aqui a ferramenta da digitalização avançada, a opção de mover feições.
Eu vou colocar ele aqui mais próximo daquele que eu já tinha criado. Isso vai me ajudar na vetorização dessa área. Bom, esse uso do solo aqui, que possui os erros topológicos, eu vou deixá-lo desativado aqui por um tempo. E minha área de estudo, eu vou salvar as edições e finalizar as edições no momento. Vou trocar aqui a simbologia dela. Eu já ativei a minha imagem do Google para fazer a vetorização. Estou utilizando o HCMGIS no Basemap Google Satélite. E agora eu crio um shape de uso do solo. Uso do solo. Vou salvar na minha pasta. Também no formato polígono. Também com o sistema UTM Sirgas 2023 Sul. E nesse caso aqui eu preciso necessariamente de um campo que eu vou chamar de uso, onde eu vou marcar qual uso eu vejo na tela. Uso ou cobertura. Adiciono esse campo à lista. Ok. E começo a vetorização do meu polígono de uso do solo. Então eu inicio aqui a vetorização, a edição. Eu vou utilizar a barra de ferramenta de aderência também. Então, caso você não tenha ela ativa, habilite a barra de ferramentas de aderência. Eu clico aqui nesse primeiro botão, que é o botão de habilitar a aderência. É importante a gente selecionar quais camadas a gente quer trabalhar. Eu vou marcar todas, porque ele seleciona tanto esse polígono quanto o próprio shape de uso do solo. Quais elementos ele vai poder fazer aderência? Eu costumo marcar todos, exceto o centroide, porque eu quero que ele faça aderência no vértice, no segmento, na área, no meio do segmento. E aqui a distância dessa aderência vai variar de acordo com a escala que você está trabalhando. Uma escala mais ampla, em que você dê muito zoom, você pode usar um valor mais baixo. Numa escala menor, onde você estará com o zoom mais distante da tela, você pode utilizar um valor de aderência maior. E aqui, então, eu começo o meu processo de vetorização usando também a ferramenta traçar, porque ele me permitirá copiar a interface de um polígono já existente. Então, eu clico aqui em traçar e eu quero começar aqui pela área de mineração. É muito importante que sempre que a gente vetorize polígonos, nesse caso de uso do solo, que a gente comece de um ponto, siga sempre na mesma direção. Então, eu vou seguir aqui no sentido à direita, no sentido horário, indo para leste, depois então eu venho para sul, depois oeste e depois para o norte. Se eu começo aqui para leste e depois venho e começo aqui, inverto o sentido, eu vou criar uma confusão danada no meu polígono. Eu começo sempre aqui da minha interface da mineração com a tipologia vizinha. Aqui tem uma área de uma vegetação rasteira, mas está dentro do contexto de mineração, eu vou jogá-la dentro da mineração. Importante, antes de começar, de lembrar de desligar a barra de ferramenta de digitalização avançada. Caso contrário, ele vai ficar preso naqueles ângulos que a gente estava desenhando. Então, vou desligar a digitalização avançada, posso até fechá-la nesse momento, e começo a fazer a minha edição. Então, à medida que eu passo o mouse em cima desse polígono branco, ele está copiando a interface. A partir desse momento aqui não existe mais interface. Acabou a minha área de mineração, eu preciso dar um clique. E aqui, quando eu entro para dentro da imagem, não existe outro shapefile para copiar. Então, eu preciso fazer o desenho à mão livre. Eu vou fazê-lo de modo bastante simples. Termino meu desenho com o botão direito do mouse e determino qual uso é esse, no caso, mineração. Agora eu farei esse segundo polígono, que é o polígono de vegetação. Eu vou começar aqui, agora eu vou no sentido inverso, vou para o sentido anti-horário. Poderia começar daqui e fazer sentido horário também, mas eu quero mostrar uma coisa. Quando eu começo aqui, se eu venho e faço, por algum motivo, cometo algum erro de desenhar, mesmo utilizando a ferramenta de traçar, talvez eu clique de uma maneira equivocada, por exemplo assim, eu vou estar gerando uma sobreposição do meu arquivo com o arquivo de trás.
né, eu vejo aqui que tem uma sobreposição desses arquivos que pode ser observada aqui. Essa sobreposição ela é algo indesejado. Existe uma ferramenta aqui no QGIS que nos auxilia nesse processo, que é a ferramenta de evitar sobreposições. Aqui na barra de ferramenta da aderência, a gente pode mandar que esse arquivo ele evite as sobreposições. E quando a gente começa a fazer o desenho, então, se a gente faz esse tipo de erro, como a gente cometeu, o software automaticamente faz a limpeza daquelas sobreposições, como a gente pôde ver aqui agora. Logo, não existe mais sobreposições. Então, recomendado utilizar essa ferramentinha aqui, já nos ajuda bastante. Então, ativei a minha ferramenta de criar polígonos, já troquei aqui para evitar sobreposição, já habilitei o traçar, começo a fazer o desenho dessa minha área. Toda essa área de vegetação vai ser copiada até esse ponto aqui, em que a partir desse momento, desse ponto em diante, eu devo fazer a vetorização manual. Lembrando que eu estou fazendo de maneira muito simples, somente para exemplificar. Não é o objetivo aqui fazer o desenho de modo todo perfeitinho. Aqui começa uma área de água. E terminei aqui. Cliquei, botão direito, fechei. Vegetação arbórea. E aí vem a pergunta, nossa, Danilo, mas você fez uma coisa ali que você deixou a água dentro da vegetação. Como é que a gente faz para criar esse buraco aqui, para eu preencher essa água dessa represa e isso não caia na classe de vegetação? Tem uma ferramenta legal aqui no Digitalização Avançada, que é essa ferramenta aqui de preencher anel. Ele tem a ferramenta de adicionar anel, que seria fazer um buraco aqui e deixar ele vazio. E o preencher anel, ele faz o mesmo buraco e ele já preenche com esse novo valor, também evitando essa sobreposição. Então eu venho aqui no preencher anel, faço o desenho aqui dessa represa. Aqui uma barragem de água. Isso aqui eu vou chamar de represa. E olha que interessante, se a gente muda aqui a cor, ele cria esse limite que foi desenhado e ele apaga essa informação do arquivo que já existia. Então a gente não tem um problema de sobreposição nesse caso. Ok, agora eu finalizo aqui com a última parte do desenho. Então eu volto aqui para a minha edição de adicionar um polígono, eu vou utilizar a ferramenta traçar, e eu começo, bom, vou começar daqui. E esse eu vou chamar de campo limpo. Salvo as minhas edições, finalizo a minha edição.